E aí, galera? Voltamos. Deixa eu mandar aqui já pro pastor Isaías. Já enviei pra ele aqui. E vou enviar pro pessoal aqui. O pessoal vem chegando. Se achegando pra mais um Caio, né? E as coisas vão fluindo. Vou mandando pro pessoal aqui. Depois isso aqui só me dá trabalho que eu tenho que vir apagando, né? Mas vamos lá. Marcão, Samuel, mandando pra todo mundo. Bolonha, quem tiver online eu vou mandando. Rossati, Jennifer, Raíssa. Gente, mandei pra gente abraço. Aí tá bom. Concluir. Opa, já chegou gente aí. Não tinha visto? Truta Marcos? Quem é Truta Marcos? Deixa eu ver se eu consigo enxergar a foto. Não consigo enxergar a foto. Boa noite. Carol Vital chegou também. Gente, eu tô enxergando mal hoje. Até estando de óculos. Chegou a Carol Vital. Boa noite, gente. Pastor Léo. Aí, Pastor Léo. Chegou o Pastor Léo, vascaíno, sofredor. Tem aqui, ó. Apresentando pra você, Pastor Léo. E já pode até mesmo ser um dos convidados do mês que vem, Pastor Léo. Tô te esperando. Chegou o Maicon, meu parceiro. Luciano Santos chegou também. Vamos lá. Essa camisa quebra nada. Essa camisa aqui facilita a vida das pessoas, deixa as pessoas felizes. Os convidados ficam felizes com isso daqui. Chegou a Nanda aí também. Boa noite, gente. Pastor Isaías chegou. Vou mandar aqui agora para ele o convite. Cadê? Deixa eu mandar aqui, ó. Pastor Isaías. É só ele aceitar lá. A gente já começa aqui nossa live, né? Pessoas aí. Chegou aí o Pastor Isaías. Só deixar ele se ajeitar. Boa noite, Nanda. Poçate. Tá chegando gente aí. Hoje, pastor, boa noite, Isaías. Boa noite, Caio. Tudo bem, querido? Tudo bem. Eu não consigo chamar só pelo nome, sabe? Mas acho que Oi? eu não consigo te chamar só pelo nome, né? Ah, depois acostuma. Mas não tem problema, não. Bem, já chegou um pessoalzinho maneiro aqui. Estamos com 7 pessoas. Então, já vou começar. Gente, boa noite a todos e todas. Isso aqui é o Caio, né? Eu chamo aqui de Caio. É um bate-papo, né, em formato de live aqui pelo Instagram. Eu comecei já tem uns 3 meses, mais ou menos. E esse é o episódio número 16, né? O 16º episódio. E foi a honra aqui de estar com o pastor Isaías. A gente vai estar batendo um papo aí sobre transtornos mentais e espiritualidade. E já vou aos avisos bem rápidos aqui para vocês. Gente, essa live vai ficar salva no meu perfil. Se o pastor Isaías também quiser, vai ficar salva no perfil dele. Depois, vou postar no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que tá bem fraquinho ainda, mas eu vou dar uma engajada melhor lá. E vocês podem estar assistindo depois também. E teremos alguns cortes que eu vou estar postando aí durante a semana. Os cortes dessa conversa aqui que eu tenho certeza que vai ser muito boa. Bem, vocês podem estar participando, mandando perguntas, né? Que aqui eu vou filtrando e vou fazendo as perguntas para os pastores aí durante a conversa. Beleza? E de uma forma bem tranquila. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Caio Couto, moro aqui em Anchieta, Rio de Janeiro. Sou cria aqui de uma das mais lindas favelas que existe nessa cidade. E estou tentando fazer um trabalho aí na internet, trazendo alguns tipos de assuntos, algum tipo de conversa que podem estar acrescentando melhor na vida das pessoas. Beleza? Nos fazendo pensar, né? De alguma forma. Às vezes a gente tem assuntos para bater tão
tão complexos, né? Às vezes a gente tem um outro ponto de vista, é muito bom. Né? Eu tô com a minha gata aqui me atrapalhando, mas tudo bem. E é isso, gente. Vou estar aqui apresentando meu convidado de hoje, gente. Eu não vou estar o tempo todo olhando para a tela, não, tá, gente? Porque eu tenho que ficar aqui com o notebook, né, vendo as perguntas e anotando o tempo aqui dos cortes. Então vamos lá. Meu convidado de hoje, cara, eu acho que esse aqui é o currículo mais extenso que eu já tive aqui, sabe? Porque a parada aqui é sinistra. Vamos lá, ó. Pastor Isaías Marcelo. É mestre em psicanálise clínica pela Sociedade Internacional de Psicanálise de São Paulo e psicanalista clínico formado pela Escola de Psicanálise do Rio de Janeiro. É pós-graduado em parapsicologia pelo Centro Latino-Americano de Parapsicologia, em psicanálise e psicopatologia pela Faculdade Einstein da Bahia e em ciência da religião pela Universidade Cândido Mendes. Historiador, graduado pelas Faculdades Integradas Simonsen e bacharel em Teologia do Seminário Unido. É pai de 2 filhos, Kézia e Marcos Paulo, e esposo da Fernanda Chagas Marcelo. Acertei tudo ou faltou alguma coisa? Acertou tudo. Acertei tudo. Né? Eu e Fernanda hoje podemos dizer que temos 4 filhos, né? Sim. Você já citou 2 e ela também tem, né? E passa também a ser considerado nossos filhos afetivos, o Vitor e a Júlia, que são filhos da Fernanda. Então somos uma família que deu uma crescida, né? Ah, excelente! Excelente, ele é muito bom isso. Mas fala, isso é muito bom. E eu fico muito feliz por ter o senhor aqui, pastor. Porque, Obrigado. como eu estava te falando, eu fico assim correndo atrás de algumas pessoas para poder convidar. E acho que o senhor é o segundo ou terceiro membro lá da nossa igreja que está aqui. Eu acho que é o segundo pastor que eu consigo trazer aqui, sabe? E para falar um tema bem, tipo assim, aleatório para a mente das pessoas, né? Porque, tipo assim, caraca, mano, eu tô trazendo um pastor, o pastor vai falar sobre Jesus, vai falar sobre igreja, vai falar sobre um monte de coisa. Só que não, a gente vai falar sobre transtornos mentais e espiritualidade, que acaba envolvendo um pouco também. E eu fico muito feliz por ter o senhor aqui, né? Eu já te agradeço por 500 vezes. E é muito bom também saber que o pessoal está chegando aqui, já estamos com 16 pessoas, né? Um monte de betanense aqui, né? Chegou a Carol Arruda. Confesso que eu fico com um pouco de vergonha de falar quando a Carol está aqui. O Sati, Ruth, está chegando o pessoal em maneiro. A gente vai deixar fluir aqui essa live de uma maneira bem tranquila. Então, pessoal, vocês podem estar fazendo perguntas aí. E essa live aqui a gente terá a duração aí de no máximo ali 1 hora, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, de acordo com a conversa aqui. Beleza? Pastor, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa aí? Não? Não, foi tudo falado. Falar, né? Vamos lá. Né? Vamos começar falando um pouco sobre você, assim, assim, você já se apresentou, né? Mas, como eu li aqui, o senhor tem um currículo bem extenso, né? Mas por onde que o senhor começou? Né? Já foi Bom, direto dessas áreas? Começou por história, né? Porque o senhor é formado em história também, não sei. sim, eu passei praticamente a minha vida toda estudando. Eu sempre fui muito afeito ao conhecimento não só bíblico e teológico, mas também conhecimento acadêmico e das outras áreas, né, podemos assim dizer. E eu nunca me permitir ficar fechado dentro de um contexto apenas, tomando esse contexto como base para fazer as leituras da vida, existencialmente falando. Eu, desde muito novo, era muito questionador de muitas coisas, e talvez esse meu espírito questionador
me fez estudar muito cedo. Eu me formei, né, fiz todo o percurso acadêmico, estudei teologia, consagrado a pastor na Igreja Metodista na década de 90, e minha primeira formação foi em teologia. Depois eu fui fazer alguns cursos, dentre eles os que já foram citados e alguns outros, sempre tentando, de alguma maneira, ampliar o meu saber para melhor poder contribuir na vida com as pessoas. Eu nunca tive medo do conhecimento, seja ele qual for. E assim sendo, fui me aperfeiçoando, fazendo cursos e formações, principalmente na área da psique, né? Particularmente falando, é uma área que muito me fascina. A mente humana sempre foi algo que muito me fascinou ao longo do tempo. Primeiro porque eu busquei essa área do conhecimento, que chamam de área psi, para tentar entender a mim mesmo, meus processos e todos os meus engendramentos mentais, né? Eu fui buscar essa área para conhecer melhor a mim mesmo e o funcionamento da minha mente, inclusive as minhas próprias neuroses e, enfim. Isso fez com que eu ingressasse nesse campo, né, psi, mas nunca me desassociando por completo da área religiosa. Fui estudar ciência da religião e fiz alguns outros cursos como filosofia da religião, tentando da melhor maneira possível equilibrar a espiritualidade com as demais áreas do conhecimento, porque eu acredito que há uma possibilidade de dialogar, digamos assim, né, com todas as áreas do conhecimento que nos são disponíveis. É claro, né, como diz lá o texto, podemos examinar tudo e reter o que é bom, porém, eu acredito ser possível esse diálogo com as áreas do conhecimento que não sejam apenas ali a área da nossa formação, seja ela teológica ou psicológica. Então, eu comecei muito cedo. Você me fez a pergunta e eu estou respondendo. E até hoje eu estudo, né? Eu não paro mais, né? Não tem como a gente colocar um ponto final na busca pelo conhecimento. Até porque, como diz o profeta Daniel, apontando para um tempo onde a ciência ia se multiplicar, e é bom que ela se multiplique mesmo, porque quando a ciência se multiplica, todas as possibilidades humanas também se multiplicam. Assim sendo, foi esse o meu caminho, tem sido o meu caminho, e eu sou muito feliz. Cada vez que o conhecimento se torna acessível, cada vez que a gente pode contribuir com tudo aquilo que a gente aprendeu, porque eu não estudei para mim mesmo, eu não estudei apenas para guardar conhecimento e para ficar enfatuado, né? Ou seja, para ficar empavonado pelo fato de ter uma formação. Mas sempre, a minha vida toda foi ter o prazer de compartilhar isso. Quem nos conhece ali em Betânia já há muito tempo, né? São 23 anos nessa caminhada betanense, sabe que o meu prazer sempre foi compartilhar o conhecimento para fazer com que as pessoas possam, por si mesmas, ter a oportunidade de pensar. E não apenas pensar porque lhes foi imposto pensar por alguém. Entendeu? É difícil conversar com pessoa inteligente, né? E... Eu estou sentindo essa dificuldade hoje. A partir Obrigado. da camisa que você colocou, eu já vi que. Eu falei, eu já vi que é alguém inteligente, pelo menos para torcer, né? Estou brincando aí com os demais torcedores, por favor. Porque a gente tem aqui botafoguense, vascaíno, tudo sofredor, né? Todos são bem-vindos na religião, que é o Flamengo, né? A gente
costumo dizer que o Flamengo não é um time, é uma religião, né? É, eu até brinco assim com o pessoal, né, que vem me zoar. Eu falo, gente, eu tenho menos de 30 anos. Eu já vi 2 Libertadores, 3 ou 4 brasileiros, já vi Copa do Brasil, já vi um monte de coisa. O que vocês viram? Entendeu? Imagina um botafoguense, coitado. Acho que aí Eu então. vi o Flamengo ser campeão do mundo em 81, né, cara? Com Aí, aquela seleção, né? Com aquela seleção lá em Tóquio, enfim. Eu sou um privilegiado. Eu vi zerou a vida, né? Zico jogar, eu vi Júnior jogar, eu vi Leandro Pô, jogar. Então, é difícil para um flamenguista pós-moderno discutir com uma pessoa assim sobre o Flamengo, não dá. não, as estrelas modernas estão aí, né? Graças a Deus, né? O senhor falou aí que começou muito cedo, né? Também ordenado pastor na igreja metodista, certo? Sim, eu fui consagrado na Igreja Metodista, ortodoxa, né? Não foi na Metodista do Brasil, nem na Metodista Wesleyana. Foi na Irmandade Metodista Ortodoxa, que foi um ramo, né, da Metodista do Brasil, e que foi fundada pelo já falecido. Foi muito passado pela Metodista. Aí o senhor tinha quantos anos? Em que época? Na época que o senhor foi consagrado, pastor? Eu fui nascido e criado em ambiente evangélico, né? Então, sendo nascido e criado em ambiente evangélico, fui me converter mesmo aos 18. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Sim. Mas eu sou de família cristã desde berço e houve um tempo na minha vida, eu fui batizado muito cedo, com 11 anos de idade, depois eu só fui retornar mesmo aos 18, e ali eu me vi vocacionado e abracei a vocação. Mas a minha consagração, eu comecei, né, como diácono de uma denominação até então, e depois eu fui consagrado em 1994 na Igreja Metodista, na Irmandade Metodista. E aí, de 94, eu fiquei até o ano de 2000, né? Saí em 1999, cheguei em Betânia já no início dos anos 2000, no início, no despontar do novo século. Sim. Então já tem aí os 29 anos que o senhor. Quase 30. Já quase 30 anos, legal. Aí o senhor está falando aí, por exemplo, também, puxa, nunca parou de estudar, né? O senhor se apaixonou por essa área e se aprofundou nela. Mas aí, tipo assim, tem toda essa extensão aqui do seu currículo, né? A gente vê que são áreas, acredito que bem ligadas umas a outras de alguma forma. Sim. Só que aí entra a história. Por quê? Por que história? Curiosidade, hobby? Então também era uma paixão que o senhor já tinha? A minha formação em história se deu justamente por uma paixão que me acometeu ali entre os anos de 2005 e 2010, que foi o período em que se deu a minha formação. E história porque um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, né? Então a história para mim, e foi e continua sendo, né, para mim, uma contribuição muito grande, porque não tem como nós nos percebermos como sujeitos históricos sem conhecer a nossa história. A história é o que nos situa no tempo e no espaço, porque a própria história em si, ela se dá no tempo e no espaço com os acontecimentos que vão ali se sobrepondo nos tempos e nas eras, e quando
a gente desconhece a história, é claro que estamos falando aqui de histórias, né? Porque eu não fui só estudar história como formação acadêmica, mas eu também estudei a história. Existe, para mim, tá? Isso aí ninguém precisa concordar. Mas para mim existe, obviamente, a história oficial e a história oficiosa. Existe uma história que está estruturada como narrativa acadêmica, e existe uma história que não nos é contada e que não nos é perpassada por interesses os mais variados. Então, eu fui estudar a história, fiz o caminho convencional da formação histórica, tinha e pretendia, à época, dar aula, exercer o magistério, mas depois eu fui me desanimando. Tive pouca experiência como professor, lecionei para uma turma do EJA, na educação de jovens e adultos, mas não consegui me apetecer como alguém que ficaria no magistério por muito tempo. Então a história, ela não foi, é uma paixão muito grande, eu sou apaixonado por história e por todas as áreas do conhecimento, mas história foi justamente para que eu também pudesse traçar o meu caminho para trás, digamos assim, né? História nos faz avançar, né? Eu não sei se você sabe, mas na língua hebraica não existe a palavra recuar. É uma palavra que os judeus desconhecem. A palavra recuar não existe na língua hebraica. Eles entendem que isso que chamamos de recuar nada mais é do que avançar para trás, né? Numa batalha, o judeu entende que não se recua, avança-se para trás. Então a história se avança para trás, né? História nos faz avançar para trás, porque a gente tem que buscar a nossa origem, a origem da nossa ancestralidade. E falando de ancestralidade, eu acredito que hoje as narrativas que aí estão em pauta, como a questão do racismo, principalmente, falamos do racismo porque tem tudo a ver com história, né? Tem tudo a ver com a nossa história, com a nossa formação como povo brasileiro, tem a ver com as matizes que constituíram esta nação e como isso se deu no tempo, no espaço. Então a história realmente é fascinante para mim. Caramba. Só algum tempo que eu vou só anotar. Eu tô pegando os cortes aqui já. É algo completamente fascinante. Eu sou apaixonado por história também. Eu cheguei a fazer acho que 2 períodos de história, eu tive que trancar, mas pretendo voltar daqui a um tempo. Né? E assim, você falou se sentir vocacionado, né? É uma parada bem interessante, mas eu fiquei com esse lance do como é que fala? Avançar para trás. A história nos faz avançar para trás. Avançar para trás. Porque eu acho, tipo assim, pessoalmente, eu acho que eu estou muito nesse momento, sabe? Sim. Tipo assim, está sendo um momento muito bom. Só que eu não esperava ser assim tão bom, né? E é muito confuso, né, pra gente aqui, brasileiros, né, de entender isso, né, que você não está recuando, você está avançando para trás. E esse avançar para trás, né, quando você fala de história, né, a gente começa a acessar justamente essa história que não nos é contada, né? E Sim. eu acho que não sei para outras pessoas, pelo menos para mim, esse lance da ancestralidade é o que tem impulsado demais, sabe? Buscar aprender um pouco mais sobre a história, buscar essa história que não nos é contada e até mesmo tentar trazer isso para as pessoas, sabe? Com uma forma de conscientização, mas também delas terem esse tipo de curiosidade de estar buscando um pouco mais dessa história, né? E eu tenho lido
alguns livros, o livro que eu estou lendo agora, por exemplo, não é de nenhum historiador, acho que ele é jornalista, que é do Laurentino Gomes, né, que é o Uhum. Escravidão Volume 1. Eu tô ficando abismado. Assim, só no primeiro capítulo, na introdução, eu fiquei assim, cara, que absurdo, sabe? Cara, que loucura, que loucura. Mas aí a gente vê que o racismo, por exemplo, não é só uma palavra de você ser ofendido, né, sendo chamado de macaco ou de qualquer outra coisa, mas é uma parada muito bem estruturada, né, na sociedade brasileira, né? Sim. E pegando um gancho dentro do nosso tema, posto como saúde mental ou transtornos mentais e espiritualidade, nós podemos fazer um link com essa nossa fala, Sim, ocupando, né, esse nosso lugar de fala aqui na sua live, no seu espaço, porque pode parecer duas coisas que nada têm a ver, mas tem muito a ver. O racismo com a espiritualidade e com os transtornos mentais. Por quê? Vou explicar a você. Ah, quando falamos de racismo, e não é o tema, não vou me ater aqui à questão do racismo, estamos falando de algo que constitui a formação do povo brasileiro. O racismo não começou ontem, nem há 5 anos atrás, e nem com o governo anterior, né, que foi destituído, mas o racismo é algo que começa com o descobrimento do Brasil. Então, ele é muito mais do que as narrativas que muitas vezes nós vemos, que ficam apenas na superficialidade do preconceito de cor, de pele, e ele adentra a uma questão muito estrutural. E por ser algo estrutural, todos nós, em algum momento, fomos tocados por essa questão do racismo, e ao sermos tocados por isso, também fomos afetados, muito afetados na nossa forma de pensar. E você imagina, por exemplo, hoje, quantos negros nós temos no nosso país que, nesse exato momento, estão sofrendo muitos transtornos mentais, como depressão, ansiedade e outras manifestações de transtorno, justamente por conta do racismo. E aí, onde entra a espiritualidade nisso? Bom, uma pessoa que não pode expressar a sua forma de ser numa sociedade como a nossa, extremamente preconceituosa, extremamente cruel nessa questão do preconceito, essa pessoa vai adoecer. Uma criança, por exemplo, que chega numa escola e ela é oriunda de família que professa religiões de matrizes africanas como candomblé e umbanda. E ao chegar nessa escola, se depara com uma direção, por exemplo, que professa uma outra fé, seja no que diz respeito ao cristianismo oficial, como o catolicismo ou as demais confissões evangélicas, essa criança ela pode sofrer ali uma espécie de bullying, de isolamento e rejeição que vai afetá-la na sua saúde mental. Uma funcionária que está trabalhando em qualquer repartição e é negra e que também expressa a sua espiritualidade diferente da espiritualidade hegemônica que está constituída naquela empresa, seja na direção, seja na maioria dos que trabalham naquele setor, ela vai ser afetada na sua saúde mental. Então, quando nós falamos desses temas, tudo está muito ligado, né? Tudo está muito linkado. sim. É uma parada muito bem estruturada e que abrange diversas áreas, né? Sim. Muito sinistro. E já vindo assim, a gente já está, né, no nosso assunto agora.
né, sobre transtornos mentais e espiritualidade, já trazendo já essa pancada, né? De até onde pode ir o racismo, mas que também se encontra a espiritualidade e os transtornos mentais, que esse dia a dia, né, que uma pessoa negra pode ter. Eu lembro aqui de uma experiência, por exemplo, eu sou de berço espírita, né? Minha avó é do candomblé, Sim. então eu desde criança até os meus 15, 16 anos. Aí eu parei de ir e fui para a igreja. Mas eu me lembro uma vez, né, que tem uns vizinhos de casa que eles são evangélicos, né, uma vez o filho deles, na época devia ter uns 5 anos, apareceu na janela e começou a gritar: macumbeira, macumbeira, macumbeira. Aí a gente não estava entendendo na hora, mas depois passou a entender e ficou olhando assim. Né? A mãe dele veio, puxou, pediu desculpa, não sei o quê. Mas aí a minha avó deu um esculacho nela depois, logicamente, né? Mas isso assim foi uma atitude bem direta, né? Sim. A gente nunca tinha passado por isso e assim vindo diretamente de pessoas evangélicas na época, né? E muitas dessas pessoas até mesmo não sabem que a minha avó é de berço cristão, né? Então, assim, caraca, mano, olha como é que acontecem as coisas, né? Hoje eu consigo enxergar um pouco melhor isso. E aí, Uhum. pastor, falando sobre transtornos mentais, né? Tem algum tipo de definição para trazer sobre isso, né? Transtorno mental, né? Quais são, por exemplo, os mais comuns na nossa sociedade? Uhum. Isso pegar de alguma forma? Quando nós falamos de transtornos mentais, estamos usando uma designação psiquiátrica e psicológica também para falar de algo que traz uma espécie de sofrimento para o indivíduo, no que diz respeito à sua estruturação mental, emocional, física e também espiritual. Então, o que é um transtorno, né? Quando nós pensamos na palavra transtorno, o transtorno é tudo aquilo que, de certa forma, altera, desorganiza, tira a estabilidade. Mas é bom pensar, e quando falamos de transtorno mental, não significa dizer que uma pessoa que esteja acometida de um transtorno mental está fora do seu estado de normalidade. Porque as pessoas confundem muito essa questão do normal e do patológico, e, no meu caso, eu sou psicanalista, não sou psicólogo, e nós, psicanalistas, ah, usamos esse termo transtorno mental até como substituto de doença mental. A doença mental, ela existe no olhar da psiquiatria e da psicologia. No olhar da psicanálise, nós não lidamos muito com esse termo, doença mental. Nós utilizamos mais a palavra transtorno mental, porque na clínica psicanalítica, os que chegam com o sofrimento psíquico, seja da ordem que for, não são vistos no olhar da psicanálise como pessoas doentes. São vistas como um sujeito que está acometido de um transtorno, de um sintoma. Então, para nós psicanalistas, o transtorno mental é um sintoma e não uma doença propriamente. Claro, você me perguntou quais são os mais comuns hoje, são os mais falados, né? Não só nas redes, como nesses últimos anos, a depressão, os transtornos de ansiedade, e encabeçam, assim, a lista dos transtornos mais populares, os mais falados e os que têm se manifestado com muito mais profusão na sociedade. Nós temos uma gama de outros transtornos, enfim, a psique pode ser acometida de uma variedade desses transtornos. Mas os mais conhecidos
são mesmo a depressão, as síndromes, né, ligadas aos transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, os transtornos de ansiedade generalizada, as neuroses, enfim. Estas são as manifestações dos transtornos mais comuns que nós vemos hoje. Lembrando que também no olhar da psicanálise, não no olhar da psiquiatria, mas no olhar da psicanálise, essa ideia de normalidade não existe. Freud nunca trabalhou com essa ideia do sujeito normal. Portanto, para a psicanálise, não existe realmente ninguém normal. Esse conceito é um conceito que fica assim meio que vago e se torna assim um significante que não tem assim muito sentido no que concerne ao sujeito normal e o sujeito anormal. Bom, você poderia, e as pessoas que nos acompanham poderiam, né, se há psicólogos e psiquiatras, poderiam me questionar profundamente, dizendo, sim, existe a doença mental, existem pessoas que são normais e pessoas que não são normais. Ok, nós respeitamos todos os pontos de vista, não estamos aqui para contrapor ponto de vista algum. Para nós, psicanalistas, e eu quero abrir um parêntese aqui para lembrar de uma frase de uma música de Caetano Veloso, onde ele vai dizer que de perto ninguém é normal. Então, é exatamente isso, né? Freud, por exemplo, quando ele lança esse olhar sobre o normal e o patológico, ele vai dizer que a linha é muito tênue, muito tênue. Por exemplo, assim, dando um exemplo assim bem básico, né? Nós somos, se há uma espécie de normalidade para o sujeito que se acha normal porque ele está diante de uma pessoa que está internada numa unidade psiquiátrica, então ele vai lá fazer sua visita, vai lá, né, visitar o seu parente, então ele diz que ele é normal e o seu parente ou aquela pessoa está num estado de anormalidade. Mas Freud vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que essas pessoas que estão lá, os chamados, por exemplo, loucos, estamos falando já de uma outra coisa aqui, os que são considerados loucos, são aqueles que não conseguem suportar uma certa quantidade de afeto, de angústia dentro em si, e são capazes de surtar. Alguns já nascem e se estruturam dentro de uma manifestação patológica específica, mas mesmo assim, se você me perguntar, pô, mas uma pessoa louca, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela não é uma pessoa doente? Torno a repetir, para a psiquiatria sim, para a psicologia também, para nós psicanalistas, o esquizofrênico é aquele que tem um outro funcionamento mental. E Freud vai falar exatamente isso. Nós somos acordados, vivemos acordados, ou melhor, não. Ele vai dizer, nós vivemos dormindo o que os loucos vivem acordados. Então, quando você dorme, você vai para o mundo da loucura, que é o mundo dos sonhos. O que é o sonho, se não uma loucura? A gente dorme e a gente entra no mundo dos sonhos. E esse mundo é o mundo da loucura total. A gente está sonhando ali aquele monte de coisas e imagens e mistura de eventos, ou seja, Freud vai dizer, ali, quando nós estamos sonhando, estamos vivendo o que o louco vive acordado. Qual é a linha que nos divide? Então, quando a gente fala de transtorno mental, estamos falando de alguma coisa a que todos nós, seres humanos, podemos ser acometidos. Não existe ninguém isento, por mais equilibrado que seja, por mais santo que pretenda ser, por mais conhecedor da Bíblia que
que ele possa ser ou espiritualizado, ele também está na linha limítrofe de qualquer transtorno. Porque é assim, não tem como ser diferente. A subjetividade humana, por si mesma, já é propensa a desenvolver um transtorno da noite para o dia. E os gatilhos são muitos, principalmente no tempo que a gente vive. Entendeu? Uhum. Cara, que complexo, né? Muito. Assim, tudo que a gente está falando aqui acaba tendo diversos braços, diversos meios de Sim. acabar afetando. Você quer ver um exemplo que eu estou dando aqui para os nossos queridos que nos acompanham? Há uma frase que eu gosto muito que diz que a loucura está justificada nas instituições religiosas. A loucura está justificada. Porque hoje o que você vê dentro de ambientes religiosos não está muito diferente do que você vê dentro de hospitais psiquiátricos. Principalmente no que diz, principalmente no que diz respeito aos cultos, digamos assim, mais voltados para manifestações neopentecostais. Porque são cultos que se abrem mais para o êxtase místico e para tudo que é manifestação que vai perpassar pela psique humana. Mas se acontece ali, está justificado, não é loucura. Fora dali, aquele mesmo comportamento será visto como loucura. Deixa eu até anotar isso daqui, porque. Peraí, não posso perder isso aqui, não. A loucura Porque. está justificada nas instituições. Pronto. A instituição, sobretudo a instituição religiosa, ela justifica e, e, e sanciona a loucura. Se está em nome de Deus ou em nome de alguma divindade, se está em nome de alguma manifestação, seja qual for, de transe de possessão ou de manifestações, sejam quais forem, dentro de um ambiente religioso, não é loucura. Esse mesmo comportamento fora dali, né? Porque você pega um esquizofrênico, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma esquizofrenia. O que é a esquizofrenia, senão uma desorganização mental? Talvez uma das mais graves dentro do quadro dos transtornos mentais. A esquizofrenia é um transtorno gravíssimo, porque desorganiza a mente. E quando o esquizofrênico está acometido desse transtorno, ele está alucinando visualmente, ele está alucinando gustativamente, ele está alucinando ouvindo vozes, né? Quem viu aí o filme Uma Mente Brilhante sabe do que eu estou dizendo, né? Com o Russell Crowe, né? Se eu não me engano, que fez lá Uma Mente Brilhante. Ele era aquele matemático que ganhou, né? O prêmio Nobel, e ele tinha uma esquizofrenia. Ele ouvia vozes e via pessoas. E ali ele foi tido e havido como esquizofrênico. O seu diagnóstico foi esse. Mas eu posso simplesmente entrar numa reunião, num culto, e ouvir vozes e dizer: estou ouvindo Deus, estou ouvindo o anjo Gabriel falar comigo, estou vendo a Virgem Maria, estou vendo 50 anjos entrando por essa igreja. Ali não é loucura. Esses exemplos Estou fazendo algo polêmico aqui, eu sei que eu estou mexendo aqui, mas você entendeu? Acaba trazendo uma clareza de certas coisas. Fala, cara, realmente, né? Realmente, fora desse ambiente religioso, é loucura. Sim. Sabe? E assim, as coisas começam a bater, né? E eu fico me perguntando, caraca, velho, então tem muita. Acredito que então tem muita coisa, né? Que não se encaixa nem mesmo para quem professa uma fé verdadeira, vamos dizer assim. Para quem, de alguma forma, busca um amadurecimento, né? Pelo menos eu, quando eu pego e me aprofundo um pouco mais na palavra, numa experiência pessoal, eu vejo que certas coisas não se encaixam,
Simplesmente, logicamente, cara, as pessoas têm suas experiências pessoais, Sim. mas outras beiram a loucura mesmo. E o que eu falei, a linha é muito tênue, Uhum. porque a experiência mística faz parte do fenômeno religioso em todos os tempos, em todas as eras. Não tem como prescindirmos o fenômeno religioso das experiências místicas. Eu estou me referindo à mística, eu não estou me referindo ao misticismo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas a experiência mística, o êxtase dos santos, né, da igreja, em todos os tempos, são prova de que na subjetividade também de uma prática religiosa, de uma prática espiritual, tais manifestações se fazem presentes. A questão é a linha que divide isso na psique. Então, muitos casos, por exemplo, e aí eu falo mais da minha área, né, eu sou parapsicólogo, formado por, talvez pelo maior parapsicólogo que viveu nesse país, Padre Oscar Gonzalez Quevedo, né, mais conhecido como Padre Quevedo, me formei com ele em parapsicologia. A parapsicologia estuda muito os chamados fenômenos paranormais, aquilo que vulgarmente conhecemos como fenômenos paranormais. E os fenômenos chamados paranormais, que na verdade são parapsíquicos, são fenômenos que muitas vezes quem os possui, quem os tem, vai apresentar nesses fenômenos uma manifestação que pode ser confundida também como loucura. Então, por exemplo, vamos falar aqui de uma pessoa que desde muito cedo tem o, a vidência. Pessoas que desde criança vê as coisas, né? Tem a experiência de ver. Não necessariamente essa criança é uma criança que já nasce com uma espécie de transtorno, mas ela pode ter uma manifestação, sim, de vidência desde cedo, que vai se desenvolver ou não, dependendo do ambiente que ela frequentar, enfim. Então, perceba como a linha vai ficando muito tênue. Uma pessoa Sim. que, que tem, por exemplo, a premonição e manifesta isso de forma muito acentuada, parapsicologicamente falando, se ela narrar isso em um consultório psiquiátrico, o psiquiatra que não conhece o mínimo de parapsicologia vai ficar diante de um quadro a ser diagnosticado como um transtorno. Então veja como a coisa é complexa, muito complexa. Muitos dos casos que ocorrem dentro das igrejas nem sempre tem a ver com o êxtase místico de fato e nem sempre tem a ver com loucura, mas tem a ver com paranormalidade. Tem muitos paranormais por aí, né, nas igrejas. Na verdade, todos nós somos em algum grau, mas todos nós temos uma mínima paranormalidade, né? Todos que estão me assistindo aqui já tiveram uma experiência mínima de uma telepatia, ou uma premonição, ou um sonho que a gente chama de sonho premonitório, né, muito conhecido como sonho profético. A gente sonhou e aquilo aconteceu, ou tivemos aquela sensação de algo que nos sobreveio, de uma cena, de um evento, de um acontecimento e aquilo aconteceu. Então isso é do humano, isso é da subjetividade humana. Por isso que Santo Agostinho vai nos dizer que não tem como o ser humano estar dissociado do fenômeno religioso. Não tem como. Nós nascemos com essa essência do espiritual em nós. Independente da religião. Está em nós. Não tem como a gente fugir disso. Caraca. Isso é fera, essas paradas, hein? Pô, não sei nem o que falar agora, sinceramente. Eu vou até pegar uma pergunta aqui, que já tivemos 3 perguntas, Uhum. né? Eu vou primeiro aqui na pergunta do Luciano.
Deixa eu achar aqui rapidinho. Cadê Luciano? Luciano. Já passou aqui, o pessoal foi entrando. Aqui, Luciano. Bem, Luciano pergunta aqui, pastor, boa noite. Na visão do Senhor, qual o principal motivo por esta sociedade contemporânea ser fortemente atingida por esses transtornos mentais, como ansiedade, depressão, entre outros? Não há um principal motivo. Existem muitos motivos, sobretudo nesse tempo presente, nesse século XXI. Nós poderíamos aqui elencar centenas deles, como, por exemplo, a própria guinada do século, trazendo os desafios que se sobrepuseram a todos nós, principalmente depois da pandemia, onde o mundo mudou radicalmente. A Terra deu um salto, né, que a gente costuma dizer, um salto depois da pandemia de Terra 1 para Terra 2. Todos nós ficamos suspensos nesse salto e todos nós, obviamente, temos estado diante das mais variadas perplexidades. Então, os motivos são variados, mas eu penso que se a gente, fugindo de uma ordem ou de um número assim específico de motivos, pegássemos apenas um, a incerteza. A incerteza que acomete jovens, adolescentes, idosos. Estamos diante de muitas incertezas em relação ao futuro e principalmente em relação à nossa sobrevivência, no que diz respeito às profundas transformações que a Revolução 4.0 trouxe, que é a revolução das máquinas, da inteligência artificial, que chega para nos tirar do nosso lugar no trabalho e em tantas outras atividades. Isso tudo vai mexendo conosco, sem contar com a insegurança alimentar, sem contar com a pobreza que bate a nossa porta como cidadãos todos os dias. Quando eu digo bato a nossa porta, no sentido agora de uma fala mais voltada como alguém que está participando de um corpo social. Então, quando você vê tanta violência, quando você vê tantas incertezas como nesse tempo presente, isso tudo vai mexendo sem que a gente se aperceba com o nosso psiquismo, de tal maneira que, de uma hora para outra, nós nos vemos diante de um transtorno, diagnosticado ou não, mas o sintoma começa a se fazer presente, sem que a gente, né, tenha assim uma razão específica. Por que eu fui acometido por essa explosão de ansiedade que me acometeu ao longo do dia de ontem para hoje, ou dormindo eu acordei com taquicardia e com manifestações de ansiedade. O que pode estar gerando isso? Eu nunca tive isso, mas agora estou tendo. Bom, há uma série de fatores, há uma série de razões, não há um motivo específico. Crises familiares, violência urbana, questões da nossa própria subjetividade. Nós, como seres humanos, já somos seres forjados em angústia. Assim sendo, temos que lidar com a angústia todos os dias, porque a angústia é o que somos. Somos seres angustiados, né? Independente da situação em que estamos. Mas são vários motivos. Eu não tenho assim um motivo específico para dizer o que, de fato, leva as pessoas a apresentarem tantos transtornos. Tem sido assustador. A OMS já disse que este seria o século da ansiedade. E Jesus já nos alertara quanto à questão da ansiedade, que tem a ver com o dia de amanhã, com o que não sabemos, o que produzirá o dia, Mateus capítulo 6. Por isso mesmo, quando ele
fala aos discípulos de uma maneira terapêutica, né? Ele vai falar justamente por conta de saber que todas essas coisas mexem conosco mesmo. As incertezas, as crises, principalmente em relação ao futuro, o cenário global de um modo geral, isso tudo é um acúmulo, né? É um acúmulo de coisas que vão sendo sobrepostas umas às outras dentro de nós, e chega um momento que, para dar conta disso, a gente acaba, infelizmente, não é a melhor maneira, mas os transtornos acabam tentando dar conta de algo que é muito difícil da gente dar conta. Por isso que eu penso que a espiritualidade, nesses tempos, é mais do que imprescindível para que a gente possa pensar também uma saúde mental e perceber que a existência humana, por mais bela que seja, a vida, por mais bela que seja, sem o fator da espiritualidade, fica muito difícil para a gente dar conta. Pelo menos é o que eu penso. Entendeu? Entendi. Acho que o Luciano, que foi quem fez a pergunta, acho que acabou sendo até além do que ele perguntou, né? Eu acredito também que essas questões são muito pessoais, né, pastor? Eu acho Sim. que cada um vai de uma forma, sabe? Tem as questões familiares, tem as questões genéticas, enfim, é um mosaico, né? É um mosaico de situações que podem colaborar. Eu vou só para mais uma pergunta aqui, para a gente andar e já entrar na lance da espiritualidade e a gente poder fechar, né? Que o senhor, como é que fala? Me perdi aqui. A gente já entrar nesse lance da espiritualidade. Eu vou só pegar a outra pergunta aqui que quem fez foi a Elisete. Ela perguntou aqui: o senhor acha que as pessoas são alienadas de propósito ou é só desinteresse de conhecer? Repete a pergunta, eu não entendi muito bem. O senhor acha que as pessoas são alienadas? O senhor acha que as pessoas são alienadas de propósito ou é só desinteresse em conhecer? São desalinhadas de propósito. A pergunta ficou um pouco vaga, alienadas em relação a quê exatamente, né? Eu também não entendi. Mas vamos tentar responder a pergunta. Nós não somos alienados de propósito. Nós somos levados a essa alienação, desde que a gente nasce. Porque desde que a gente nasce, existe um sistema que nos aliena. E esse sistema que nos aliena, que é o sistema capitalista, por excelência, ele é alienante. Nós somos alienados da nossa subjetividade, somos alienados da produção do nosso próprio trabalho, daquilo que o nosso trabalho representa em relação ao tempo dedicado a ele e a tudo aquilo que possa representá-lo. O padeiro que trabalha 12 horas por dia fazendo pão, quando ele compra um pãozinho na padaria, ele está completamente alienado, quando ele vai tomar o seu café da manhã, do seu próprio trabalho como padeiro. Então, a questão aí é de uma alienação para a qual todos nós somos levados mesmo pelo sistema. E quando eu digo sistema capitalista, não estou aqui colocando nenhum tipo de ideologia, estamos discutindo isso aqui, mas é justamente pelo fato de termos essa tendência alienante. A religião também colabora para essa alienação. Quando não é uma proposta saudável de uma espiritualidade que, muito mais do que alienar, deve trazer o indivíduo de volta para si, porque o discurso que a gente conhece é muito bonito, eu não estou aqui dizendo nada contra, é que
você precisa ser levado para Deus, né? Esse é o discurso religioso. Você que está perdido precisa ser trazido para Deus. Você que está indo para a perdição. Não, eu penso que a religião ela deve fazer com que o indivíduo volte para si. A espiritualidade nos ajuda no sentido de voltarmos para nós mesmos. Estamos tão distanciados de nós mesmos, tão alienados de nós mesmos, que uma espiritualidade sadia faz a gente se reencontrar com nós mesmos. Há uma música muito bonita que eu ouvia na minha época, né, de jovem ainda, de um cantor que, não sei, me parece que hoje ele virou um cantor secular, muito conhecido à época. Sua banda era a banda Catedral, e é o cantor Kim. O Kim tem uma música, K-I-M, né? O Kim tem uma música dizendo quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Então, a espiritualidade sadia é aquela que nos traz de volta para nós mesmos a partir de uma proposta divina. O indivíduo está distante de si, está alienado, o sistema o alienou, a família o alienou, sua história não conhecida, sua ancestralidade não conhecida o alienou de si. O que nós vemos hoje, uma geração de jovens alienados de si, que não conseguem mais pensar, não conseguem mais raciocinar sobre si mesmos, não conseguem mais falar por si mesmos. Alguém sempre tem que falar por nós, já reparou isso? Alguém sempre tem que ditar o nosso desejo, como diz a psicanálise. Nós deixamos de ser dono do nosso desejo. Quando eu falo desejo aí, eu estou falando na linguagem psicanalítica, não tem nada a ver com vontade de fazer alguma coisa, mas desejo, para a psicanálise, é aquilo que nos constitui como sujeito. E desde que nascemos, somos alienados do nosso desejo, porque tem sempre alguém desejando por nós. Ou é papai e mamãe, ou é a família, ou é um guru espiritual, um pastor, um padre, ou é alguém na mão de quem nós deixamos o nosso desejo. E aí, isso sim é a pior das alienações. Pastor, eu acho que daqui a pouco, como é que fala? O senhor pode, não sei se o senhor já faz, o senhor pode começar a dar algumas palestras sobre essas coisas, assim, sabe? Com o pessoal. Porque Há algumas pessoas, né, me pedindo essas palestras, inclusive em encontros pessoais, né? A gente está pensando, estamos aqui nas redes, na medida do possível, com lives como essa, né? Que nos permitem compartilhar, né? Mas é isso. Caramba. Porque aí, assim, o senhor, de alguma forma, o senhor já até resumiu, né? Já trouxe algum tipo de conceito, né? Esse pensamento sobre espiritualidade. E eu não vou me alongar nesse assunto, né? Até por causa do horário. Mas, assim, como o senhor acha, então, como é que o senhor vê que seria uma forma mais saudável das pessoas, não só cristãs, não só evangélicos, mas que forma elas podem viver a sua vida espiritual, tratar essa espiritualidade de uma forma mais saudável para a vida? Olha, primeiro se afastando de alguns ambientes religiosos, tidos e havidos como ambientes que falam em nome de Deus, sejam eles igrejas, catedrais, templos, enfim, onde hoje o que mais nós vemos é loucuras em nome de Deus, né? Eu acho que hoje viver uma vida espiritual sadia é não frequentar determinados ambientes que se tornaram verdadeiros hospícios. Segundo, voltando-se para a sua significância como sujeito.
Porque não há nada pior para a espiritualidade do que perder-se, volto a repetir, de si mesmo. Perdendo-se de nós mesmos, nós perdemos também o outro. Porque o outro nada mais é, e aqui eu vou entrar um pouquinho na psicanálise, o que é o outro senão o espelho de mim mesmo? Quando eu olho para você agora, eu estou diante de um outro que me constitui. Você me constitui como sujeito na sua fala, nesse momento, na sua interação comigo, eu me constituo como sujeito. Mas para eu me constituir como sujeito, na minha experiência existencial, eu preciso, acima de tudo, levar em consideração que eu sou um ser integral. Eu não sou apenas uma máquina. E lembrando aqui da frase de Charles Chaplin, né? Homens sois, e não máquinas. Então nós não somos máquinas de produção. Nós não somos um pedaço de corpo, um corpo unido por ligamentos e por nervos e por peles, apenas carregando dentro da gente um cérebro. Há muito mais do que isso. Somos um ser holístico, biopsicoespiritual. Biopsicoespiritual. Portanto, eu preciso me ver como um ser integral. Eu adoeço no corpo, mas também porque adoeço na minha mente. Também porque o meu corpo emocional, minhas emoções também podem me levar a um adoecimento no corpo, na mente e também, por que não dizer, espiritualmente, porque essa ideia, né, do homem meio que seccionado é uma ideia que a gente importou dos gregos, né? Os gregos é que vieram com essa de corpo, alma e espírito, isso entrou na teologia como uma verdade absoluta, mas isso é uma visão grega. Desde sempre, os próprios judeus sempre viram o homem como um ser integral. Como seres integrais, nós somos únicos. Não existe uma parte minha separada de outra. Assim sendo, não é possível que, na minha prática de espiritualidade, eu possa olhar para a injustiça, olhar para questões relacionadas aos preconceitos raciais, olhar para uma sociedade extremamente cruel, misógina e que massacra mulheres, crianças e pessoas indefesas e minorias, e achar que isso não tem a ver com a minha espiritualidade. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Qualquer prática de espiritualidade que não está dialogando com o todo da existência é uma prática completamente alienada. Então, para uma prática espiritual, creio eu, e assim tento viver a minha vida sadia, eu preciso primeiro reencontrar-me comigo mesmo, todos os dias. Buscar dialogar também com aquelas partes em mim com as quais eu não quero dialogar, sabe? Aquelas partes em mim que a gente chama de sombra na psicanálise, a nossa sombra, que a gente não quer que ninguém veja, não quer revelar para ninguém, eu tenho que aprender a dialogar com ela, para integrá-la na minha psique. Porque nós somos constituídos de bondade, de maldade, de amor e ódio. E se a gente não trabalhar isso, fica difícil. É o que a gente tem visto, as pessoas se auto-enganarem, buscando na religião respostas prontas. Não existe respostas prontas para nada. Sabe? A vida é vivida de uma maneira assim, sabe? Eu gosto muito de pensar que a vida, como o próprio Jesus falou, olha, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. A vida é vivida na surpresa. E por que também não dizer que duvidar não é nada assim de tão ruim, né? A gente foi feito para duvidar. Ah, mas ele
está duvidando de Deus, ele não crê em Deus. Ele foi feito com essa capacidade também para dúvida. E duvidar também faz parte de uma busca de integração daquilo que a gente quer conhecer de nós mesmos, da divindade e da vida. Então, tudo isso é uma compreensão que temos que buscar todos os dias para fazer com que a nossa vida não fique fechada dentro de um gueto religioso, recebendo ordens de um pastor, de um líder, de um guru, que torna a repetir, toma o nosso desejo nas mãos e diz, faça isso, não faça aquilo, vá por ali, não vá por ali, como se nós fôssemos pessoas autômatas, robôs, a serem guiados por alguém. Uma espiritualidade sadia significa você se responsabilizar todos os dias por si mesmo, aprender a respeitar ao próximo, não julgá-lo e não tomá-lo como um clone seu. O problema nosso é que a gente olha para o próximo e, de forma narcísica, a gente acha que o próximo tem que ser um clone nosso. Não, eu sou eu, você é você, eu tenho que respeitar você nas suas diferenças, sejam elas quais forem, sejam elas étnicas, culturais, sociais, sexuais e espirituais. Se a gente não entender isso, a sociedade vai caminhar para o abismo. Consegui pegar isso aqui tudo e anotar. Consegui pegar tudo aqui. É absurdamente boa essa conversa, pastor. Obrigado. Porque, assim, hoje, eu e algumas outras pessoas, né, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Isaías Marcelo, a forma que ele pensa, sem estar no púlpito, por exemplo, né? Porque de costume, né? Mas, assim, numa live super simples, o senhor trazendo essas explicações, né? Até mesmo essas definições sobre espiritualidade, como a gente deve vivê-la, acaba sendo uma conversa muito enriquecedora, né? E que eu falei assim, caraca, cara, a gente podia ter mais coisas assim, mais falas assim na internet, porque a gente acaba consumindo, do meu ponto de vista, né, a gente acaba consumindo muita besteira, até É muita mesmo. informação, né, Caio? Hoje a gente vive navegando num mar de informações, onde eu costumo dizer, né, eu fiz uma postagem nas minhas redes e disse que a internet é esse mar profundo de muitas espécies diferentes nadando, né? E tem gosto para tudo, né? É como se fosse um grande terreno baldio. Você passa por um terreno baldio e você vê lá tudo foi jogado lá. E coisas que se aproveitam, né? Tem gente lá aproveitando ali uma bicicletinha que está no terreno baldio, uma mesinha que ainda está nova. E a internet é isso também. As pessoas são muitas vozes e muitos especialistas falando sobre tudo, sem nunca terem se formado em absolutamente nada daquilo que se propõe falar. Então a internet é essa oportunidade hoje de dar voz e fazer ecoar, né, sons de todas as direções. Mas é o tempo, né, em que estamos. Exatamente. Exatamente. O que a gente tem que fazer é viver e procurar o que há de bom nesse entulho. Pois é. De bom nesse entulho. Então, assim, para a gente encerrar, pastor, o senhor tem algum livro para indicar para a gente? Ou algum tipo de programa de televisão, alguma coisa assim? Eu vou anotar e já vou. O meu que será lançado em breve, né? Está demorando lá na confecção final. Estou esperando. Eu sei. Mas tem muitos livros bons, dentre eles, a gente pode. Deixa eu ver aqui. Para quem quer falar sobre o assunto, tem um livro aqui que está, inclusive, na minha
na minha estante. Eu fiquei até de selecionar esse livro, mas eu não sei onde ele está. Mas eu posso Você lembra o nome? ver aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu separei justamente prevendo que eu pudesse. Não, ele não está aqui, não. É porque eu tenho aqui esse ambiente meu, quase 800, quase 900 livros nas minhas estantes. Então, são livros de todos os assuntos específicos. Né? Mas tem Lembrar autores, o. tem autores com. Oi, tem autores com quem você pode dialogar, como, por exemplo, eu gosto muito de ler, dentro do contexto da espiritualidade, os livros de Leonardo Boff, os livros do próprio pastor Caio Fábio, grande amigo nosso, né? Alguém que eu leio bastante, e alguns outros autores, né? Eu leio poucos autores assim cristãos, né? Eu tenho assim Eu também. uma eu sei, pois é, mas eu separei um livro aqui que eu ia indicar, eu só não estou achando, né? Se o senhor, se o senhor lembrar o nome do livro, já está ótimo, que eu pego e Além anoto. da, peraí, Além da Religião, é um livro muito bom. Acho que Além. eu vi aqui, peraí, separei ele aqui. Além da Religião, Quem é o autor? David N. Elkins. David N. Elkins. Elkins. Elkins com Ótimo. K. Além da Religião, um programa personalizado para o desenvolvimento de uma vida espiritualizada fora dos quadros da religião tradicional. Um Ótimo. programa personalizado para o desenvolvimento de uma vida espiritualizada fora dos quadros da religião tradicional. É um livro muito bom que une bastante a questão da espiritualidade com a psicologia. Esse autor aqui é muito bom. Então, se alguém achar esse livro, compre rápido, porque os temas são todos ligados com espiritualidade e psique. Além da religião, o David N. Elkins. Eu estava tentando me lembrar, eu tinha separado ele aqui, dentre os muitos livros que eu tenho sobre o tema, mas esse aqui é maravilhoso. Ótimo. Eu vou deixar até mesmo já o senhor se despedir do pessoal para assistir, e depois eu faço as minhas considerações finais e fechamos o podcast de hoje. Eu me despeço? Isso. Bom, eu quero dizer que foi um enorme prazer participar aqui do seu Pod Caio, né? E sempre é um prazer poder compartilhar aquilo que me é possível. Eu não me proponho falar daquilo que eu não domino. Quando eu falo daquilo que eu não domino, eu não falo com propriedade, eu falo como hipótese. Mas é sempre um prazer poder navegar nessas ideias e nesses assuntos. Agradeço a todos que estiveram conosco até esse horário. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, a família de cada um, que tenhamos um final de semana em paz, com a graça de Deus, e sigamos, né? Muito obrigado mais uma vez, Caio, pelo convite. Obrigado. Eu tenho que agradecer, né, de certa forma. Já te agradeci aí 500 vezes. Agradeço de novo ao senhor, a cada pessoa que ficou aqui até o final, e até mesmo aqueles que entraram aí durante a live. Só uns avisos bem simples. Essa live ficará salva aqui no meu perfil, vai ficar salvo no YouTube. Os livros indicados ficaram na descrição, beleza? E se o senhor quiser, eu vou mandar o convite.
senhor pelo Instagram, é só aceitar que já vai aparecer diretamente no seu perfil também, essa Tá live. ótimo. Tá ótimo. E aí, eu vou indicar um livro também, só que é um livro que acho que é o. Acho que faltam 3 livros para poder chegar nele. Mas que é excelente para as pessoas também saberem. É esse aqui, ó. Ah, sim. Pensando sem provocações do Pastor Isaías. Beleza? Obrigado. Então, a gente pode fazer uma outra live discutindo esse livro aqui, alguns temas desse Aí livro. são 100 temas soltos, né? Sem temas Dentro soltos. A de... gente pega uns 3 ou 4 e discute em cima disso aqui. Beleza? Então, vai ficar aqui tudo salvo na descrição, gente. E é isso aí. Esse foi mais um Pod de Caio. O número é o 16º episódio. Na semana que vem, caraca, quem é a próxima pessoa? Dia 11. No dia 11, gente, eu vou estar conversando com a Malu Vibe. A Malu Vibe é uma mina artista de rua, ela é grafiteira, cria da Rocinha, se eu não me engano, agora está morando no Morro da Babilônia e faz diversos tipos de grafites por aí. Até mesmo Legal. ela vai estar grafitando no meu apartamento, vai estar fazendo um meu novo cenário, né, aqui. E vai ser uma parada bem, bem legal, uma conversa muito boa. Quem quiser pode estar acompanhando, me seguindo também o Pastor Isaías, que compartilha um conteúdo bem legal. Toda sexta-feira o seu tem live, certo? Costumo fazer, na medida do possível, sim, às 19 horas. Então, quem puder também pode estar acompanhando o Pastor Isaías aí nas redes sociais. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado, pastor. Muito Obrigado. obrigado, pessoal. E tamo junto. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau.